Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé e neste momento eu quero saudar todos os nossos telespectadores com a doce e gloriosa paz do Senhor. O programa Mulheres de Fé vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e dá continuidade com o programa Palavra da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras. É um programa evangelístico que tem como objetivo levar a palavra de Deus até onde você está. Portanto, nós desde já agradecemos a sua audiência e a sua receptividade. Queremos agradecer também aos nossos colaboradores, a Água Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e ao nosso amigo Paulo Cajueiro, que tem nos ajudado, é o dono dessa TV, e tem nos ajudado a semear a palavra de Deus. Que a graça e a paz de Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a consolação dos céus sejam na vida deles e de toda a família, em nome de Jesus. E eu quero convidar você que está aí do outro lado, para juntos agradecermos a Deus, ao nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, por tudo que Deus tem feito por nós, por Ele ter enviado o seu Filho para nos remir, salvar e livrar da condenação eterna. Agradecer a Deus pelo lar, pela família, pela saúde, agradecer a Deus pela vida, este dom maravilhoso que é a vida. Então, aí onde você está, vamos conversar com Ele. Oração é conversa com Deus. É ouvir a Deus no seu espírito e falar com Ele. Então vamos falar. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos por mais um dia de vida, pela paz, pela saúde. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo que neste momento alguém não esteja tão bem, com certeza vai ser liberto, porque a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra sara, a tua palavra salva. E nesta tarde, Pai, nós declaramos na vida dos nossos telespectadores que nada de mal, nada que venha perturbar a vida deles, ficarão na casa deles, no lar deles, na família deles, porque o Senhor é o Deus que liberta. Então, nesta tarde, em nome de Jesus, nós colocamos todos os nossos telespectadores diante de Ti. Oramos e declaramos que a bênção de Deus está sobre a vida deles, em nome de Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e a nossa mensagem de hoje é: nós estamos nesse mês com o tema Conhecendo a Deus, e eu quero falar um pouquinho hoje, como o programa Mulheres de Fé fala sobre fé. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre conhecendo a Deus. E conhecer a Deus, queridos,
como mulheres de fé, né? Para poder a gente andar em fé, a gente precisa conhecer quem é Deus, né? E como o tema do mês é conhecer a Deus, né? Então, para você andar em fé, você precisa conhecer cada vez mais quem é Deus. Mas antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, vamos fazer uma oração, amém? Querido Deus, querido Pai, nós te rendemos graças por Tua palavra que é viva e que é eficaz. Nós te rendemos graças porque é uma oportunidade de aprendermos mais sobre você, Senhor. Graças eu te dou por Tua palavra, porque cada vez mais que nós nos expomos à Tua palavra, a libertação e a luz, Senhor. E não será diferente nesse momento, Pai. Te rendemos graças, Espírito Santo, pela inspiração do Teu Espírito nesse dia, em nome de Jesus, amém. Então, amados, em Tiago 1:16, eu quero começar com esse versículo que ele fala sobre Deus. Eu quero começar trazendo luz, né? Trazendo entendimento sobre esse versículo que diz assim, em Tiago 1 diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então ele traz aqui, ele diz assim, não vos enganeis. Então isso é uma advertência para as nossas vidas. Quando a Bíblia, quando o Tiago diz assim, não vos enganeis, ele está dizendo para a gente, ei, não se engane. Ele está dando uma advertência para nós. Ele está dizendo assim, olha, não se engane, meus amados irmãos. Ele está dizendo para você, mulher, não se engane. Toda boa dádiva, ou seja, tudo que é de bom, todo bom presente, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então ele está dizendo que tudo que vem de Deus, não há variação, não há sombra de mudança, ou seja, ele diz que Deus não muda, que não há variação em Deus. Então, para nós, queridos, glória a Deus, que Deus não muda, que Deus não é como o homem. Porque muitas vezes, amados, nós como seres humanos, nós mudamos. Hoje nós acordamos de um jeito, amanhã nós podemos acordar de outro. Mas sabe que o caráter de Deus, que Deus não muda. Deus hoje ele é bom e amanhã ele é ruim. Não, queridos, Deus é bom em todo tempo. Deus hoje ele não acorda, hoje eu vou fazer o bem. Hoje eu amanheci com vontade de fazer o bem. E outro dia ele acorda com vontade de fazer o mal. Não, amados, Deus é bom. Como diz aqui, não há sombra de mudança. Tudo que vem do alto, tudo que vem do Pai das luzes, não pode existir variação, nem sombra nenhuma de mudança. Sabe que isso é segurança para mim e para você? Nesse início de mensagem do programa Mulheres de Fé, é para você se encher de fé e dizer tudo que vem do meu Pai, não há mudança, não há variação, e isso é segurança para mim e para você. Sabe que isso já faz com que eu possa me encher de fé, possa me encher de segurança e saber que o que eu peço ao meu Pai, que eu sabendo que tudo que vem do meu Pai é bom, e eu posso meditar e pensar, doença é bom? Não, então não vem do meu Pai. Miséria é bom? Não, então não vem do meu Pai. Então eu posso começar a fazer vários tipos de interrogações, vários tipos de perguntas e pensar, o catástrofes é bom? Não, então não vem do meu Pai. Então eu posso fazer perguntas, queridos, de muitas coisas que possam estar acontecendo e fazer essa pergunta. O que é que vem do meu Pai e o que é que não vem do meu Pai? Sabe, existem coisas que andam acontecendo na humanidade, de doenças que andam acontecendo na humanidade, que eu posso ter certeza que não vem do meu Pai. Por quê? Porque tudo que é bom vem dele. Então, o que não é bom não vem de Deus. Amém? Mas vamos continuar, vamos fazer uma reflexão, vamos conhecer, vamos prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Em 1 João 4, vamos abrir as nossas Bíblias aí, vamos continuar fazendo o estudo da Palavra de Deus e conhecendo a Deus. Amém? Em 1 João 4, aleluia, Deus é bom. Em 1 João 4, 7, ele diz assim,
Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Sabe, nós vimos que tudo que vem do alto é bom, amém? Que Deus não há mudança, e ele diz assim: amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, então procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele fala aí também, você que está ouvindo a palavra de Deus nesse momento, você está vendo aí que Deus, ele é amor. Então, continuando aí, diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aí ele continua: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Então ele diz: o amor procede de Deus. Em Tiago diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, ou seja, todo bom presente vem de Deus. Aqui em 1 João diz que só quem nasceu de Deus conhece o amor. E ele diz que o amor vem de Deus. Diz que Deus é amor. Amém? Então, aí queridos, reflete o caráter do nosso Deus. Que Deus é amor. Que Deus, amados, quando Deus reflete o seu caráter para a humanidade, porque ele enviou Jesus para nos libertar, para nos salvar. Ele expressou o seu caráter através de Jesus, através do seu Filho, para nos libertar, para nos salvar. Como ele diz aqui, em propiciação dos nossos pecados, ele enviou Jesus para o resgate da humanidade. Ele semeou Jesus, ele enviou Jesus como uma semente e colheu toda a humanidade. Isso, queridos, reflete o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você que está aí nos assistindo. Então, muitas vezes, amados, nós olhamos para as pessoas e pensamos: esse daí não tem jeito, aquela dali não tem jeito. Sabe, amados, por mais que nós pensamos que alguém na nossa família ou alguém que nós possamos dizer: esse não tem jeito, mas para Deus tem jeito, porque Jesus morreu por essa pessoa também. E Jesus, ele é amor. E Deus é amor, e como ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, amados, nós não devemos desistir daqueles que nós amamos. Nós não devemos dizer que aquele que nós vemos com os nossos olhos naturais não tem jeito, porque para Deus toda a humanidade tem jeito. Basta que aquela pessoa que nós olhamos com os nossos olhos naturais, elas conheçam o amor de Deus, elas conheçam a Deus, porque é impossível, amados, nós conhecermos a Deus, nós nos achegarmos a Deus, para que todas as coisas que possam estar nos prendendo, Deus possa vir com o seu amor. Só se a humanidade não... Porque Deus não interfere no livre-arbítrio. Quando o homem não quer, Deus não interfere. Amém, queridos? Então, esse é o caráter do nosso Pai. Ele é amor. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Amém? E sabe, amados, se a gente conhecer a Deus, nós temos todas as ferramentas para que nós possamos andar em fé. Amém? Em Salmos 91 também tem uma declaração poderosa que eu também trouxe para que possamos refletir. Amém? Em Salmos 91 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, aqueles que se apegam a Deus com amor, ele livra, ele põe a salvo, porque ele conhece o seu nome. Então, eu já trouxe base para nós aqui nesse tempo, nessa mensagem, para que nós possamos
falar um pouquinho sobre fé e falar um pouquinho sobre algumas coisas que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia, sabe, mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, como diz aqui, quando nós nos apegamos a Deus, Ele nos coloca a salvo. Quando nós nos apegamos a esse Deus, quando nós nos apegamos a esse amor. Sabe uma coisa que nós vemos muito no nosso dia a dia, nas pessoas que estão próximas a nós, ou até mesmo nas nossas vidas, é a questão da ansiedade, da dúvida, do medo. E isso atrapalha muito a questão da fé. E sabe, queridos, nós devemos sempre fazermos uma reflexão de quem é Deus para nós. Não é? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? E todas as vezes, queridos, que vier dúvida, medo e ansiedade, sempre trazermos a lembrança que Deus é amor, que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável vem do Senhor, e que essas coisas que tentam nos parar, que tentam bloquear nossa mente, nós devemos sempre refletir que isso não vem de Deus, que isso é coisa que vem para nos parar, para nos paralisar, para nos entristecer, e que isso não vem de Deus. E nós temos toda a autoridade para dar uma ordem para que isso seja sanado, porque isso não vem de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6 e vamos ver aí também algo sobre o nosso Deus que é poderoso. E eu comecei a meditar, comecei a pensar sobre essas verdades, e eu pensei muito sobre isso, refleti esses dias, ando refletindo, ando estudando sobre fé e pensando sobre essas verdades que são verdades maravilhosas e que nós devemos andar nessas verdades e não esquecê-las, né? Está sempre dentro do nosso coração. Em Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale vós muito mais do que as aves? Quais de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da vossa vida? E por que andais ansioso quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como cada um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Sabe, queridos, isso são questionamentos que estão na esfera mental. Sabe que isso são questionamentos de pessoas que se esquecem muitas vezes de quem é Deus e de quem é Deus para você. Sabe que muitas vezes quando esses questionamentos vêm, ou como outros questionamentos, porque a vida diária muitas vezes nos trazem pressões do dia a dia, pressões do trabalho, porque quem não passa por pressões? Só aqueles que não vivem mais, só os que estão mortos, né? Mas nós vivemos por pressões por muitas vezes, por coisas que nós muitas vezes procuramos, por coisas que nós falamos, pressões no trabalho, pressões familiares, pressões com filhos, pressões diversas, porque a Bíblia diz que o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir, né? Primeiro ele rouba, depois ele mata, depois ele destrói, né? Primeiro ele vem então somente para roubar, matar e destruir. Então assim, isso é coisa do diabo, não é? Então ele vem para trazer, para nos inquietar, para trazer dúvida, para trazer inquietação na nossa mente, para trazer interrogações na nossa mente e para roubar a nossa fé,
né? Para que nós possamos andar inquietos, como diz aqui, quanto que a vez de comer, a vez de vestir, ou como será o dia, ou como será, ou roubar a nossa noite de sono, ou roubar a nossa fé, roubar a palavra, porque a Bíblia fala, em Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento que Oséias fala é o conhecimento da palavra. Mas muitas vezes o povo tem conhecimento da palavra e tem deixado que esse conhecimento da palavra fique adormecido. Quantas vezes, queridos, nós temos tanto conhecimento da palavra e muitas vezes quando a pressão vem, nós sabemos do que a palavra diz naquela área e muitas vezes nós não dissemos o que a palavra diz naquela área. Quantas vezes vem uma dor de cabeça e nós não declaramos fé sobre a dor de cabeça, sobre a enfermidade? Então, amados, isso aqui são coisas que acontecem no nosso dia a dia e que nós devemos declarar fé. Por quê? Porque nós conhecemos o Deus pelo qual nós servimos. E se nós sabemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito, se nós sabemos qual é o caráter do nosso Pai, se nós conhecemos ao nosso Deus, nós devemos andar no nível pelo qual nós conhecemos o nosso Pai. Isso é andar em fé, isso é ser uma mulher de fé, ser um homem de fé, andar no nível pelo qual você já conhece da palavra. E sabe, querido, se você está hoje nos assistindo e você não conhece o Deus pelo qual eu estou ministrando, você está conhecendo agora. Isso é o Deus pelo qual nós pregamos, isso é Jesus, isso é Deus. É o Deus pelo qual eu estou falando. Isso é o Deus pelo qual a Bíblia ensina. Sabe, queridos? Eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre Jesus. Eu estou falando sobre Deus. Eu estou falando sobre Jesus, que foi o homem pelo qual tantas e tantas pessoas falam aí. O homem que morreu por mim, o homem que morreu por você. O homem que está disposto, queridos, a nos ensinar sobre o que é ter uma vida, o que é ter uma vida em amor, o que é andar em amor. Sabe, queridos, o Espírito Santo está disponível para nos ensinar sobre todas as coisas. E Ele está disponível hoje para te libertar de muitas coisas. Sabe, mas muitas vezes as pessoas são criticadas. Esse daí era uma pessoa que bebia, que farrava e hoje ele está na igreja. Sabe por que ele está na igreja? Porque ele foi liberto da bebida, ele foi liberto do álcool e hoje ele serve a um Deus que é vivo. Ele serve a um Deus, glória a Deus, ele serve a um Deus que libertou, que salvou. Sabe que hoje nós estamos aí num tempo de muitas festas e muitas pessoas não servem mais esse Deus que é um Deus carnal, né? A Satanás. Serve a um Deus que liberta, a um Deus que cura. Aleluia! E nós devemos glorificar a Deus, porque esse Deus pelo qual nós servimos é um Deus vivo. É um Deus, como diz aqui, que toda boa dádiva, que todo bom dom perfeito vem dele. Vem do Pai das luzes, em qual não há sombra de variação. É um Deus que é um Deus de amor, que é um Deus de bondade, que é um Deus que traz libertação ao seu povo, que é um Deus que foi com o povo, que foi com Moisés, que foi com Abraão e que é comigo e que é com você e que é com aqueles que se decidem andar na sua palavra, que se decidem andar em amor, que se decidem andar em fé e andar em comunhão com Ele. Aleluia, Deus é bom. E Deus vai sempre ser bom na vida daqueles que se decidem andar em fé e que se decidem andar na sua palavra. Para a gente concluir, eu quero falar sobre Mateus 14, 22. Para a gente fechar. Em Mateus 14, 22, também fala um pouco sobre a dúvida, sobre o medo, que muitas vezes a dúvida que atrapalha a nossa fé, que muitas vezes atrapalha não, que atrapalha a fé. Não é que muitas vezes atrapalha, é que atrapalha, porque o medo atrapalha a fé. A dúvida é um inimigo da fé. Amém? Em Mateus 14 diz assim, em Mateus 14, 22, ele fala sobre em Mateus 14 é a passagem
que Pedro anda sobre as águas, né? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo Pedro, disse: se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sabe, amados, aqui mostra que muitas vezes Pedro é criticado porque ele naufragou na fé aqui, né? Na verdade, ele teve medo, mas ele andou sobre as águas. A verdade é que ele foi intrépido, ele foi ousado e ele andou sobre as águas. Mas aqui ele olhou para as circunstâncias e ele teve medo, não é? Então aqui, os inimigos da fé, né? Ansiedade, dúvida, medo, não é? Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se veem, né? Então a fé, eu não preciso ver para saber que vai acontecer. Eu preciso crer, eu preciso agarrar pela fé. É como diz lá em 2 Coríntios 5, ele fala sobre isso. Em 2 Coríntios 5, ele diz assim, pra gente... Em 2 Coríntios 5, 7, ele diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu posso dizer, visto que andamos por fé e não pelo que sentimos, e não pelo que tocamos, e não pelo que pegamos, e não pelo que cheiramos, nós andamos por fé. Sabe, amados, nós andamos por fé. Nós andamos também pelo que nós conhecemos das Escrituras, porque é impossível, amados, nós conhecermos a Deus, porque se você conhece a Deus, você anda por fé. Se você conhece ao Deus pelo qual você serve, você anda por fé. Então, amados, eu declaro em nome de Jesus que cada dia mais, você mulher, você homem, que ouviu essa mensagem de hoje, você vai começar a cada vez mais andar por fé, viver por fé e ter a convicção que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do seu Pai e que nada que é ruim vem dele, porque tudo que é bom vem do seu Pai. Então, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável vem do Pai, vem de Deus. Amém? Então, seja abençoado praticando essa palavra em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
neste momento estamos finalizando, já estamos no último bloco, esse bloco que nós o intitulamos como o Pão Diário. O pão diário é este que você está vendo aí na tela. Esse pão nos alimenta diariamente. Mas existe um pão que Jesus fez referência a ele. Ele disse que em Mateus capítulo 4, versículo 4, está registrada as palavras de Jesus que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Cristo fez alusão à palavra que sai da boca de Deus. E é esta palavra que nós trazemos toda semana para você, caro telespectador. E nós queremos, neste dia, deixar uma mensagem como pão diário para você meditar durante toda a semana. Vai ser pequenos versículos, ou seja, um pequeno trecho da palavra de Deus, para você meditar diariamente, tomar posse do que Deus tem para você através da palavra de Deus. E eu chamo você para o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, mas que a palavra do Senhor se torna nova na nossa vida, a cada instante que nós tomamos posse dela para a nossa vida. O Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa mensagem é linda, né? Foi o salmista Davi, que ele tinha uma experiência como pastor. Ele sabia o que era o trabalho do pastor, que era de cuidar das ovelhas. E ele considerou Deus como pastor dele. E, na verdade, o Senhor é o nosso pastor. Se você o colocar na sua vida como pastor, que ele guarda, que ele guia, que ele protege, você não vai sentir falta de nada, como diz aqui a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque o Senhor é um bom pastor, daqueles que se colocam diante dele, na presença dele, aos cuidados dele. Ele conduz por pastos verdejantes e ainda assim passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, por dificuldades, não teme. Não temas, porque quando nós o colocamos, o Senhor como nosso pastor, nosso cuidador, Ele cuida melhor do que eu cuido dos meus filhos e você também. Descansa no Senhor. Se você está passando por dificuldades, diz para Ele: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e está comigo, me protegendo, me guardando. E eu vou passar por esse vale e logo, logo estarei bem. Em nome de Jesus. Confia no Senhor. Ele é um pastor. Ele é um Deus que não decepciona aqueles que confiam nele. Aliás, Ele é o Deus, o único e soberano Deus, que te protege, que te guarda, a você e a sua família. Então, quero me despedir de você, desejando para você uma semana abençoada. E na próxima semana estaremos de volta aqui, se o Senhor nos permitir.